Eu acredito que começar a empreender para mim não foi um negócio totalmente natural, né, ou instintivo. Nós não fomos educados para isso. Então é natural que a gente tenha muito mais dificuldade. Eu vejo que empreender é transformar. No livro, eu falo o tempo todo que o empreendedor ele tem que ser profissional. A gente tem que pensar no cliente o tempo todo. A gente tem que olhar para o cliente e olhar para ele e tentar resolver essa dor dele de uma forma profissional. Eu tentei fazer ao máximo um livro prático, um livro que qualquer empreendedor abrisse, que está nessa fase, né? E conseguisse colocar em prática na hora, se não no dia seguinte, o que já está ali em 2, 3 páginas que você faz. Se a empresa cresce, as pessoas que estão ali dentro crescem. Essa pequena parcela, a gente com certeza muda o Brasil, tenho certeza disso. E eu acredito nisso, de verdade. Se houvesse um outdoor e que todos esses empreendedores fossem ler uma mensagem, eu diria... Seja muito bem-vindo ao podcast Eu Empreendedor. Eu sou a Nádia Malencar e estou com um convidado aqui muito especial, Léo Mack. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo a este querido podcast que está aqui ensinando empreendedores do dia a dia que querem multiplicar, fazer dinheiro, que querem sair de um funcionário para 5, para 10, para 30, não é mesmo? E eu quero saber um pouco mais da sua história hoje. Muito bom, excelente. Obrigado pelo convite aqui nesse podcast. É muito legal estar desse lado da mesa, porque a gente consegue compartilhar um pouquinho dos bastidores do porquê que tem o podcast, o objetivo dele, não só do próprio podcast, mas do livro. E de todo o movimento que a gente faz com o Eu Empreendedor. Né? Exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Léo, estou aqui com o seu livro, né? Eu Empreendedor. E eu quero saber um pouco sobre a sua jornada antes do livro, né? Porque o que a gente vê aqui, você entrevistando as pessoas, você entrevistando empreendedores, é para que eles compartilhem as histórias deles e você já entrega esse negócio pronto, que lindo, maravilhoso, com passo a passo guiado. Só fazer, aplicar, que aqui o negócio é bom. Mas, e a sua história? Como é que você chegou aqui? Como é que você hoje tem esse compilado aqui de informações, esse podcast incrível que ajuda um monte de gente, mas me conta um pouquinho, quando que começou a sua vida empreendedora? Legal. Eu acredito que começar a empreender para mim não foi um negócio totalmente natural, né, ou instintivo, mas era alguma coisa que sempre esteve do meu lado, né, e do meu lado de uma forma familiar. Então, eu sempre vi o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que teve uma empresa de tecnologia, então eu sempre digo que eu nunca fui forçado ou influenciado diretamente por ele, pela minha mãe, a empreender ou atuar no setor de tecnologia, mas eu olhava aquilo o tempo todo, então me deixava de tabela com essa vontade, com esses anseios. Mas eu não tinha... Eu me recordo que quando eu estava estudando ou tentando olhar para qual carreira, qual ramo que eu iria tentar seguir na minha vida, não me passava pela cabeça eu quero empreender. De verdade mesmo, não me passava pela cabeça isso. O que me passava pela cabeça era, olha que doideira, né? Uma das primeiras coisas que eu queria tentar era trabalhar na parte de design. Trabalhar na parte de design gráfico mesmo, né? Então começar a trabalhar com fazer cartões de visita, fazer a parte de materiais impressos, criar imagens 3D. Então era muito mais para esse lado. E no final do dia, o tempo foi passando, eu falei, não vou para isso. E vou começar a buscar outras coisas. A oportunidade que eu tive foi que eu comecei fazendo esses trabalhos de design e tudo mais, buscando informação. As informações eram muito mais restritas antigamente do que são hoje. Hoje você tem YouTube, tem Google, tem um monte de coisa. Eu me recordo que o Google, ele capengava, já existia, mas ele capengava. O YouTube não era com material educativo, com o profissionalismo que tem hoje, nem tinha isso direito. Mas eu fazia isso e um belo dia... O que me fez virar um pouquinho a chave e ir para a área de tecnologia inicialmente foi quando o meu pai, ele comentou o seguinte, ele falou assim, Léo, a gente tá precisando fazer o site da empresa aqui, você não quer tentar fazer? Eu acho que ele queria reduzir custo, alguma coisa assim, de algum jeito. Para o filho. E jogou para mim, falou, cara, você não quer fazer não? Aí eu peguei, olhei para aquilo e falei, cara, quero sim. Quantos anos você tinha? Acho que uns 15, olha talvez, só. Alguma coisa assim, 14, 15. Eu acho que ele pegou ele pegou e fez isso de uma forma despretensiosa, assim, não, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. E aí foi quando eu virei uma chave e eu olhei assim pra parte de
de computação, mas para a parte de programação acima de tudo, porque para você fazer naquela época, para você fazer um site não é simplesmente, vai lá e igual hoje tem ChatGPT, me dá um site, ele sai pronto com código, sai com tudo. Não, tinha bastante trabalho por trás e programação por trás, lógica por trás, enfim. Então começou aí. E nesse processo, eu entrei na parte de tecnologia, na parte de programação. Só que na faculdade, a minha intenção ainda não era abrir um negócio. Né? Não era, puxa, eu quero ter uma empresa, eu quero começar a empreender. Não era isso, é longe disso, inclusive. A gente sempre, na faculdade, e é uma das coisas que eu coloco até no próprio livro Eu Empreendedor, que muitos empreendedores hoje, eles começam a empreender e dão um monte de cabeçada. Né? É a turma que, puxa, erra uma vez, erra duas, erra três, quebra, aí tenta de novo e vai para cima. E às vezes ficam se culpando 100%, né? E pensar, pô, mas por que isso acontece comigo? E eu compartilho. Cara, nós não fomos educados para isso. Então é natural que a gente tenha muito mais dificuldade. Beleza? Sabendo disso, agora cabe o próximo passo. Então como que a gente age daqui para frente? Compre o livro Eu Empreendedor. Compre o livro Eu Empreendedor, com certeza. Coloca tudo para você que está nos ouvindo, prática. Coloque em prática. Para você que está nos ouvindo, tem o livro tanto na Amazon, se você pesquisar O Empreendedor lá na Amazon, você vai encontrar na bio, né, do @oleomac, que é o Instagram no qual eu produzo conteúdo o tempo todo, e também compartilho os cortes aqui do podcast, e no próprio link, descrição e tudo que você tiver aí, você vai conseguir encontrar também link pro livro, né? Então, na faculdade nós não somos educados. Nem eu fui, nem Educação você foi. empreendedora. A educação empreendedora é muito pequena. Hoje se fala um pouco mais disso. Verdade. Né? Mas ela sempre foi muito pequena. Então, começar a empreender para mim aconteceu quando? Respondendo a sua pergunta, né? Contando só um pedacinho da jornada, mas começar a empreender para mim partiu a partir do seguinte momento. Quando eu estava trabalhando, estudando na área de tecnologia, buscando, não necessariamente na faculdade, mas ali foi uma das viradas de chave, mas quando eu conheci a área de tecnologia, programação, e eu percebi que eu poderia criar as coisas do zero e as pessoas poderiam utilizar essas ferramentas. Essa foi uma grande virada de chave para mim. Por quê? Porque eu olhei para aquilo e falei assim, então quer dizer eu consigo fazer um site e eu consigo vender esse site? Genial. Então quer dizer que eu consigo fazer um sistema e esse sistema pode cobrar dos clientes e as pessoas podem utilizar? Genial. Eu consigo montar uma rede social na época. Pouco se falava em Facebook, em Twitter na época. Pouco se falava disso ainda. Estava começando, engatinhando no Brasil. Então era o Orkut ainda, né, que tinha. Então eu falava, puxa, então quer dizer que eu posso criar uma rede social muito melhor do que o Orkut era na época, né? E esses eram os sonhos, as visões. Que tivesse interação entre as pessoas e tal. E eu posso escalar isso, ou seja, milhões de brasileiros podem utilizar, quem sabe até o mundo. É isso mesmo? Então, beleza. Foi então, aí que o mosquitinho do empreendedorismo picou? Com essa ambição, com essa visão que começou lá no começo da faculdade, inclusive. Certo. Foi. Na verdade, foi até antes da faculdade. Porque antes da faculdade, eu tinha já diversos sistemas. Eu já tinha um monte de projeto que eu já tinha feito. Até, eu vou citar um exemplo bem básico aqui. Tinha um projeto que se chamava MyURL.me, nome horrível, bem ruim, ninguém vai lembrar disso. MyURL.me era um nome. O que ele era? No resumo do resumo do resumo, ele era um encurtador de URL personalizável. Então, sabe o Linktree? É isso. É um Linktree. Você fez um Linktree Eu fiz um Linktree com nome horrível e sem nenhuma técnica. Com 17 anos de idade. E com tudo que poderia dar errado, eu fiz um. Ele funcionava. Isso é importante dizer. Ele funcionava e na minha cabeça aquilo lá ia virar, né, a maior coisa do mundo. Só que teria um potencial, mas utilizando as técnicas erradas, né, o marketing errado. O produto com uma usabilidade errada, sabe? Tudo ali do jeitão que eu achava que tinha que funcionar. Então, e cometendo todas essas falhas, né, esses erros, eu entendi as melhores formas de fazer. E entendendo as melhores formas de fazer, eu coloquei no Eu Empreendedor com 5 Cs. Muito legal, muito legal. E, Léo, do que você fala, você parece uma pessoa que sempre teve uma ambição. A partir do momento que você se entendeu como empreendedor, entendeu que você podia mais, que você podia impactar mais, que você podia fazer mais, né? Eu, como te conheço pessoalmente, eu digo que você é um apaixonado por empreender, você é um apaixonado por aquilo que você faz. Você consegue explicar o que te deixa, o que te move, o que te dá essa energia, o que te faz ser apaixonado por empreender? Olha, o primeiro C
que eu reforço e compartilho, eu acredito demais, é o C de coração. O que é esse coração? É empreender com o coração. Né? Você, independente da pessoa, se ela empreende ou se ela trabalha em uma empresa ou se ela está no setor público, enfim, né? Independente da pessoa, eu acredito demais e eu compartilho diversos autores com estudos científicos que falam sobre isso dentro do Eu Empreendedor como citações, né, e referências. As pessoas que elas trabalham naquilo e atuam, né, no dia a dia, elas atuam com aquilo que elas gostam, com aquilo que elas têm vocação, com aquilo que elas conseguiram revelar, né, como a sua visão, seu propósito de existir. Essas pessoas, elas são até 6 vezes mais produtivas, que por consequência elas são mais felizes, que por consequência elas são mais motivadas e elas conseguem superar muito mais as coisas que outras pessoas não fariam, né? Então, eu digo assim que Léo, você tá com esse papo, vamos falar assim, né? No mundo, você tá com esse papo de coach aí, de que tem que buscar o seu propósito, tem que trabalhar com aquilo que gosta e tal. Olha, o que eu posso dizer? E os boletos? Exato, o que eu posso dizer? E os boletos, né? O pessoal sempre joga na minha cara, tá, Léo? Maravilha. Maravilha, muito legal, entendi, mas mas e os boletos que eu tenho para pagar? Como é que eu faço com eles se eu vou viver da arte na praia, né? O que eu digo é o seguinte, seria negligente da minha parte eu pegar e falar para você abandonar tudo que você faz e tentar buscar esse coração, esse ser, né? Tentar buscar esse coração. Seria super negligente, não é essa a ideia. Mas o que eu gosto de compartilhar é que a partir do momento que a gente entende que a gente pode ser até 6 vezes mais produtivo, ser mais feliz, persistir mais nos nossos sonhos, né? Conseguir contribuir mais, realmente fazer aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo. Quando a gente entende e percebe isso, a pergunta que fica é: por que a gente está perdendo tempo fazendo então, ou não percorrendo, ou não buscando encontrar isso? Por que a gente está fazendo outras coisas, né? Então, a partir do momento que eu consegui descobrir, revelar essa vocação em mim, para mim, a minha paixão e vocação é analisar, estudar, organizar, delegar, escalar. São essas 5 coisas, eu até coloco nessa ordem. E empreender para mim é estar com essas 5 coisas vivas, né? Eu adoro analisar as empresas, analisar os negócios, adoro estudar eles de uma maneira correta, de uma maneira que eles possam, sabe, alavancar, crescer de uma forma, organizar eles, né? Conseguir fazer com que eles se organizem e fiquem muito melhores do que estavam antes, conseguir escalar esse processo e delegar para todo mundo e escalar isso. Essa é a minha, assim, o que eu adoro fazer. Sabe, quando se tem uma coisa que toca demais meu coração é ver aquela empresa, sabe, pequenininha, aquela empresa que às vezes nem começou, ou é pequenininha, ou eu vejo que ela tem falhas, eu olhar para aquilo lá e falar assim, ó, tem que arrumar isso aqui, e de repente ela é uma empresa que não faturava nada, faturava, sei lá, 20 mil, ela começa a faturar 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 2 milhões e por aí vai. Cara, isso daí, sabe, eu acho que essa virada, essa jornada, eu falo, putz, olha só. Te movimenta, te dá energia. Isso, exatamente. Porque eu aprendo, porque eu ajudo, porque eu impacto, e é sempre o próximo nível. Quando que isso acaba, né? Quando que você conquista aquilo que, né, você zera, né, esse processo? Sendo bem sincero, eu acho que não zera. Eu acho que eu vou estar sempre buscando como que eu busco novas empresas e melhores empresas e escalar mais e atingir mais pessoas e dar o próximo passo. Sabe, eu acho que esse processo de aprendizagem e desenvolvimento é o que me motiva. Que são essas 5 coisas que eu comentei. Muito legal. E Isso Léo, é coração. Isso é coração, que tá aqui no capítulo 1. E Léo, você é um só. Né? Então eu imagino que o desejo de fazer, de transformar o Brasil é um negócio que tá em você genuinamente, né? Eu sei disso porque eu escuto você vivendo isso, falando disso, pregando isso, né? Mas você é um só. Então, me conta um pouco, por que você fez esse livro? Ó, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil durante um tempo. Durante 3 anos aproximadamente, e já viajei várias outras vezes para fora. E o que eu consegui perceber? Que muitas vezes a gente olha para fora e a gente olha e fala assim, caramba,
Muitas vezes a gente olha para fora e a gente fala assim, caramba, meu, como esse país é bom, né? Sei lá, um país de primeiro mundo, por exemplo, como esse país é bom, como ele é desenvolvido, como ele como tudo funciona, né? Como as coisas aqui são melhores. E beleza, de fato são. De fato, né, muitas coisas são melhores, muitas coisas funcionam, também tem problemas, também tem erros. Mas aí eu olho, né, para nós aqui, para onde nós nascemos, e eu vejo tanta oportunidade, sabe? Que coisas básicas acabam ainda não funcionando aqui. Sim. E alguém tem que arrumar esse negócio, sabe? E não é uma pessoa, como você disse, não é só eu. Eu acho que é um movimento que a gente faz em conjunto, e não é só eu fazendo esse movimento, é uma galera, uma turma gigante, todos os empreendedores, todo mundo que está nos ouvindo. Eu acho que é toda essa turma que fazendo esse movimento vai conseguir transformar isso aqui. Para que isso aqui algum dia possa ser um país que a gente tenha muito mais oportunidade, muito mais orgulho, né, muito mais segurança, que realmente seja um negócio que a gente transforma. Eu canso de falar aqui para os convidados também, para todo mundo, eu não acredito que vai ser 100% ou que vai ser a política ou o político A, a pessoa A, B, que vai salvar esse negócio. Eu acho que não. Eu acredito demais que o que vai mudar é a geração de emprego, empreender, porque gerar emprego faz com que as pessoas trabalhem, sejam produtivas, recebam por isso, sejam dignas, consigam levar sustento para suas famílias e sonhar mais, né? Consigam ver um futuro que seja muito melhor para as próximas gerações. Então, eu vejo que empreender é transformar, né? Empreender é conseguir criar esse movimento e ser transformador. Então, sozinho, assim, zero. Vou fazer alguma coisa? Assim, mínimo do mínimo do mínimo. E no caso do livro, e com o podcast, e com mentorias, palestras e tudo aquilo que eu gosto de fazer, e empreender, né? Eu vejo que eu compartilhar essa mensagem, fazer com que mais pessoas acreditem nessa mensagem e dessa forma a gente consiga, de fato, mudar alguma coisa. Esse é o seu movimento. Esse é o movimento. Movimento de educação empreendedora. Né? Para que cada empreendedor possa crescer e fazer sua parte de contribuir com esse país. E o que você acha das pessoas, os empreendedores que não enxergam essa potencialidade? Eles não enxergam que eles podem ser esses agentes transformadores. O que você acha que você poderia influenciá-los ou que mensagem você traria para que eles entendessem a importância deles? Porque quando a gente fala de empreendedores, parece que a gente pensa naquelas pessoas que têm 60 milhões de funcionários, que tem uma empresa gigantesca, que tem um prédio. E você não fala para essas pessoas. Com quem você fala? E como que você pode influenciar essas pessoas se enxergarem tão importante assim como você enxerga eles? Sim. O Brasil, ele é feito desses empreendedores, né? Falando de empresas e empreendedores, o Brasil ele é feito dos empreendedores que têm 0 pessoas na sua equipe, ou talvez 2, 3 pessoas, mas que chegam ali até 6, 7, 8 pessoas. Se pegar uma rua numa cidade, seja uma avenida principal ou uma rua que é uma das avenidas mais movimentadas ali, e a gente andar no comércio dela, a gente vai perceber que boa parte dessas empresas são empresas do seu Zé, empresa da tia Ângela, Dona Maria, sabe? Então, são empresas das pessoas que fundaram, né, esse país. E elas, por desconhecimento muitas vezes, ou por certas dificuldades, ou por N razões, elas não conseguiram trazer mais pessoas para dentro, elas não conseguiram dar esse próximo passo, às vezes até agindo de forma informal, né, trabalhando de forma informal e por aí vai. E elas não conseguiram dar esse próximo passo, e o Brasil é feito disso, não conseguiram dar esse próximo passo pelas oportunidades que tiveram e também pela busca de informação, que antes era muito mais difícil e hoje é algo muito mais facilitado, algo muito mais fácil. Então, como o acesso a esse tipo de informação era muito mais difícil, eu vejo que também esse acesso a essa visão de que eles estão transformando também ficou limitado. Então, eu vejo que compartilhar essa mensagem hoje, compartilhar, por exemplo, sobre o livro, compartilhar, não só o Eu Empreendedor, tem diversos outros, mas entender esse movimento que isso transforma, né, que isso muda, que isso gera emprego e isso vai fazer o nosso país ir mais, né, com muito mais velocidade para frente, eu vejo que
que isso, compartilhar essa mensagem, fazer que isso chegue a essas pessoas é o que pode causar essa mudança, entendeu? Que é o que pode, eu acho que, complementar aquilo que a gente precisa e aí sim transformar. Muito bom, muito bom. E dentro disso tem alguns processos, né? Para que as pessoas elas alcancem isso, para que elas cheguem nesse processo de transformação, né? Então, só voltando um pouquinho, para que elas se enxerguem empreendedoras, você entende que precisa chegar essa mensagem a elas, né? Com e certeza. Você vem trazendo essa mensagem de várias formas, né? Sim. Eu me recordo de uma vez que eu conversei com alguns empreendedores que eles tinham, sabe, diversas pessoas na sua equipe lá, e eles olhavam e falavam assim, cara, eu não me enxergo como empreendedor. Eu lembro disso. Isso acontece, né? Muito. Então, a pessoa, às vezes, aquele profissional liberal também. Os autônomos. Autônomos. Eu não sou empreendedor, sou autônomo. Não, exatamente. Você é empreendedor. Exatamente. A partir do momento que uma pessoa... Olha que doideira, né? Quando você é empreendedor, né, você tem que lembrar que você vai ter que tirar, de alguma forma, né, em prestação de serviço ou em venda de produto, lucro, né, enfim, você vai ter que fazer o seu sustento e de mais uma turma. Né? Então, para quem está nos ouvindo aqui, se você trabalha numa empresa, por exemplo, uma empresa qualquer, e você pensa assim, puxa, eu tô aqui, eu preciso gerar, né, produzir alguma coisa, mas eu preciso tirar, pelo menos, de alguma forma, o meu salário. Maravilha, tá, o racional tá ok. Agora, o empreendedor, ele tem que tirar o salário dos colaboradores, tem que fazer essa produção, tem que produzir o salário dele. Então, a partir do momento, né, e ainda ter lucro para conseguir fazer a empresa crescer e ela ir para frente. Então, a pessoa que faz isso, ela é empreendedora. Não tem como dizer que não, né? E quem é autônomo, profissional liberal, que pensa em atender mais e mais clientes, vai chegar uma hora que não vai conseguir dar conta. Vai chegar uma hora que vai faltar agenda. Vai chegar uma hora em que não vai conseguir fazer tudo aquilo que tem que fazer com qualidade. Né? E aí você vai olhar para contratar uma pessoa. Eu digo assim, a partir do momento que você olha, você começa a ter esse gargalo e você contrata uma pessoa, parabéns, se é empreendedor, não tem como dizer que não. Exatamente. Você contratou um fornecedor, contratou alguém na sua equipe, um prestador de serviço. Que às vezes quando a gente fala assim, parece que tem que contratar um CLT para você ser empreendedor. Não necessariamente. Não necessariamente. Você precisou de pedir ajuda, já se considera empreendedor. Exatamente. Às vezes a pessoa no começo, ela não está exclusiva 100% do tempo ali junto com você, tudo bem. Mas, sabe, você precisa de, na sua equipe ali, uma pessoa que faz a parte, por exemplo, administrativa e ela trabalha uma vez na semana, ou um período, ou algo nessa linha. Daqui a pouco, se você tiver 10 vezes mais, né, demanda, você vai estar com essa pessoa full time com você. Então é um pedacinho, né, que você tá colocando. E uma coisa que acontece muito no empreendedorismo brasileiro é o familiar, né? Demais. Então, muitas vezes esse pedir ajuda, quando a gente fala assim, se você pediu ajuda, você já é empreendedor. E às vezes a pessoa ela pede ajuda pro filho, pro sobrinho, e aí parece que isso vai deixando ela na bolha familiar, que dificulta também a visão, né, do eu estou empreendendo. Por quê? Porque é meu sobrinho que tá me ajudando, né? O que o teu pai fez. Meu pai fez, Exatamente, o que seu pai fez. Faz o site pra mim. Né? Então, ali vai ficando naquela bolha familiar e que às vezes é difícil de se enxergar empreendedor. Então, a gente tem aí centenas de milhares de empreendedores que não se enxergam empreendedores por ter esse formato, né? Perfeito. O Brasil, ele é feito de empresas familiares. É isso. Ele é feito de... falando de empresas, então. De empresas que têm 1, 2 pessoas na equipe. Ali, as médias, né? A gente pode falar que eles têm 6, 7 pessoas na equipe. E o grande objetivo que eu vejo para nós como movimento é que eu quero muito conseguir fazer com que essas pessoas saiam dessas 1, 2, 7 pessoas na equipe, que elas cheguem a 30 pessoas com faturamento, com lucratividade. É isso. Então, sair desse número, sair de 6, 7 pessoas na sua equipe e chegar a 30, é isso que eu coloco aqui dentro do livro do Eu Empreendedor. E como fazer isso de uma forma mais rápida. Não tem milagre, né? Não tem, sabe aqueles negócios, cresça a sua empresa sem trabalhar. Não tem isso. Multiplique seu faturamento sem dinheiro e sem investir em nada. Também não existe isso, né? Aqui não existe milagre, não é essa a ideia. Como que com muito trabalho, com muito suor, trabalhando mais tempo do que né, com mais esforço, suando mesmo, como que você encurta essa jornada para que você não leve 10, 15 anos tentando fazer uma coisa e que você consiga fazer isso num período de 3, 4, 5 anos ali no máximo, né? Quem sabe, para chegar numa equipe como essa.
E, Léo, falando em processos, quero ver o meu próximo passo, né? Como que encurta essa jornada? Quais são o teu método, né? O que você ensina? São 5 Cs. O primeiro a gente falou que é o coração. Logo depois que a gente tem o coração, a gente começa a falar sobre cliente, porque é a quem a gente serve sempre. Então, quando nós temos um produto, uma prestação de serviço, uma manufatura, quando a gente vai prestar um serviço, a gente vai prestar para resolver o problema de alguém, né? Seja uma empresa ou seja um cliente final, né? Um B2C que a gente fala, que é o cliente final, ou uma empresa, um B2B. Então, a gente sempre vai resolver problemas de humanos, de pessoas. Então, o segundo C é a gente olhar para esse cliente. Como que a gente consegue olhar para esse cliente de uma forma melhor, de uma forma mais profissional? No livro, eu falo o tempo todo que o empreendedor ele tem que ser profissional. Essa é a chave, né? Se nós formos levar, eu gosto muito no mundo de esportes. Se a gente for levar uma visão dos esportes, a gente vai olhar lá para os atletas de alto nível, atletas olímpicos, atletas de esportes de Série A. Se a gente for olhar para essa turma, o que eles fazem? Eu conversei uma certa vez eu escutei um podcast e depois eu conversei com um amigo meu que é triatleta e eu perguntei, cara, como que é o treino? O que vocês fazem? Qual que é o processo para se treinar? E assim, sem descanso. É treino todo dia. Todo dia. Não tem um dia que você não treina. Talvez você não treina na mesma intensidade, não treina as mesmas coisas, mas todo dia você está treinando. Se é natação, então todo dia você vai pular na piscina. Nem que seja para você treinar respiração, ou treinar um mergulho, ou treinar braçada mesmo, bater perna. Cara, todo dia você tem treino. E quando não é treino, se é um dia de musculação, ou de descanso, ou alongamento, pilates, alguma coisa, você está treinando da mesma forma, treinando mentalidade, tudo. Então, é todo dia treinar. Aí eu pergunto, né? Cara, se quando você vai para um alto nível como esse, para ser profissional, nós estamos falando de atletas profissionais, pessoas profissionais, se a gente olha para essa turma e é desse jeito, por que a gente não é assim? Por que a gente olha, né, para as empresas ou para o trabalho, né, para quem trabalha em alguma empresa, por que você não olha para a sua carreira dessa forma? Por que a gente não olha para o empreendedorismo dessa forma? A gente em algum momento aconteceu na nossa história de que o trabalho, ele é das 9 às 18. E de segunda a sexta, ou segunda a sábado, que seja, né? Em algum momento entrou na nossa cabeça que existe uma jornada. Em algum momento entrou na nossa cabeça que é limitado a isso. E aí a nossa vida, ela fica um negócio, parece que isso vira uma obrigação, sabe? Parece que vira... Antigamente não era assim. Antigamente, aquele era o João o Ferreiro, sei lá, 300, 400, não sei quantas centenas de anos atrás. Cara, era o João o Ferreiro. O cara, aquela era a vida dele. Eu sou ferreiro. Né? O João, o agricultor, o carpinteiro, o não sei quem. Cara, aquela era a vida da pessoa. Né? Eu tenho certeza absoluta que, se a gente for falar de Mozart, for falar de Leonardo da Vinci, for falar de toda essa turma que hoje tem muito destaque, muito renome, porque eles foram profissionais. Eu duvido que eles estavam ligando para quantas horas eu trabalhei. Vá pastar. Eu duvido. Por quê? Porque o coração deles estava naquilo que eles faziam. Entendeu? Então, eu vejo que o método, né, empreender é a gente estar o tempo todo olhando para isso, ser profissional. E quando a gente fala do cliente, nós temos que ser profissionais. A gente tem que pensar no cliente o tempo todo. A gente tem que olhar para o cliente e olhar para ele e tentar resolver essa dor dele de uma forma profissional. E no livro, né, no Empreendedor, eu trago várias formas práticas. Né? Eu tento ao máximo buscar o seguinte: quem abrir aqui o Eu Empreendedor vai abrir aqui, e não é porque eu sei, mas ele vai abrir aqui, ele vai olhar, olha só, aqui ó, você vai tirar uma lição disso. Tá aqui mostrando como que você faz um cálculo de cancelamento de um cliente, como que é o churn, né? Que é o nome para isso. Então, a quantidade de perda de cliente que você tem, tá aqui ó. Então você já tem uma forma prática de como fazer isso. Então, se eu pegar e fizer de volta aqui exatamente a mesma coisa, mais uma, que bacana. Aqui, como que você tem um fluxo de receita de caixa. E aqui como que você consegue analisar esse fluxo de receita. Entendeu? Então, eu tentei fazer ao máximo um livro prático, um livro que qualquer empreendedor abrisse, que está nessa fase, né? Qualquer empreendedora abrisse o livro e conseguisse colocar em prática na hora, se não no dia seguinte, o que já está ali em 2, 3 páginas que você faz, de forma profissional. Então, é basicamente o treino.
que você está trazendo, né? Então, a gente Boa. precisa treinar todos os dias. Então, uma forma de treinar é você estar imerso naquilo que você faz. Porque muitas vezes me dá a impressão que, tipo, quando a gente fala assim, nossa, eu vou trabalhar e trabalhar e trabalhar. Me parece que o que a gente está falando é de estar imerso no operacional. E isso nem sempre é a melhor estratégia, né? Não, Então, não. isso não significa treinar, né? Esse treino que você está trazendo é você estar mergulhado naquilo, né? De vários ângulos possíveis. E o principal deles, obviamente, é cliente, né? Porque sem eles... Seu cliente, você não tem receita, né? Você não Seu tem cliente, empresa. Você não tem empresa, você não sustenta mais nada. Eu vejo assim que quando eu falo e menciono nessa situação de a gente estar o tempo todo treinando, ou seja, treinar todos os dias, né? Quando eu digo isso, não concordo plenamente com esse ponto que você trouxe de... Não é necessariamente estar no operacional. Não é essa a ideia. E eu não quero também passar a mensagem de que nós temos que ser, usando a palavra que se tem no mercado aí, workaholic, você é só aquilo e não tem vida. Não é essa a vibe. Não é isso. Mas é que os empreendedores, eu sempre falo, a galera... Eles estão o tempo todo pensando em como melhorar o negócio. Eles estão o tempo todo pensando, sabe? Você, já aconteceu, a gente vai num restaurante e aí eu fico contando ali, não, peraí, esse restaurante aqui, ó, ele deve faturar, ó, se tem 2 pessoas aqui, tem mais não sei quantas lá na cozinha, cara, isso aqui deve faturar uns 80 mil. Sabe? E daí você fica, não, mas aqui, cara, a margem tá espremida, não sei se tá legal, ou pô, que franquia bacana, sabe? Então a gente tá o tempo todo pensando e refletindo e fomentando como que a gente empreende mais e busca informação. Quantas e quantas vezes eu já não, do nada eu já peguei e falei, cara, você é o proprietário aqui? Sou. Pô, já pensou em fazer isso, assim, né? Troca insight, troca ideia. Então, isso é empreender, né? Isso é networking, isso é estratégia, isso é conseguir pensar no negócio o tempo todo. É uma forma de treinar, né? E ela treinar a mentalidade. Uma forma de treinar, exatamente. E só para fechar esse racional de estar o tempo todo, né? E de não ser a questão específica do operacional, existe uma fase, e vamos pensar assim, se você tem acesso, um empreendedor, ele tem acesso a capital, ele tem acesso a dinheiro, tá? Então, ele consegue, se ele quiser, formar equipes muito mais cedo. Talvez ele consiga formar equipes desde o momento inicial em que ele vai começar um empreendimento. Legal, é possível, é uma forma de empreender, legal. Mas a realidade do Brasil não é essa, a realidade do brasileiro, né? A realidade dos brasileiros e começa sem nada, às vezes por necessidade, e dá seus pulos e se vira aí. É basicamente essa a ideia. Então, para esse cenário, assim, não sei se infelizmente ou felizmente, mas... vai ter que trabalhar bastante no começo. Sim. Vai ter que trabalhar bastante. Não vai ter essa história de, puxa, não, mas eu queria trabalhar... Cara, não. Se você quer sustentar mesmo e dar um próximo passo, você vai ter que trabalhar bastante. 10, 12, 14 horas por dia, porque é necessário fazer o trabalho de diversas pessoas que você não tem na sua equipe. Você vai precisar fazer isso nesse começo. E tudo bem. O que não pode? Que eu vejo que não é saudável, é que esse trabalho de 12, 14, 16, sei lá quantas horas, independente de hora, mas, tipo, toda essa energia, eu vejo que seria errado se isso se prolongasse por 15 anos, por 20 anos, 25 anos. Quantas e quantas histórias eu já escutei de empreendedores ou de famílias, de filhos, de pessoas que falam assim, nossa, sei lá, a minha mãe, o trabalho para ela sempre... nunca ficou com a gente na família, né? Ou o pai, ou qualquer outra, né, pessoa. Então, a ideia é que vai trabalhar pra caramba? Vai. Durante quanto tempo para você fazer virar esse negócio? Para você sair dessa rotina e você conseguir escalar isso de uma maneira melhor, contratando pessoas, trazendo, né, resultado, trazendo escala. Quanto tempo? Cara, você tem que conseguir fazer isso em pelo menos uns 3 anos. Então, 3 anos para você fazer virar esse negócio, sem acesso a capital, né, extensivo. Então, cara, pelo menos uns 3 anos, e aí você começa a fazer essa roda girar com mais fluidez, né? Então, agora, levar 20 anos, tem alguma coisa errada. Então, não quem é tá ali uns 7, 10 anos, tem que começar a olhar o que tá fazendo de errado. Com certeza. Eu vejo assim que tem... Eu já vi muito, já mentorei bastante gente, já conversei com bastante empreendedor, que é exatamente essa situação, né? E aqui, ó, tá aqui, ó, é o subtítulo do livro. Um guia de empreendedorismo para você que ama o que faz, mas não sai do lugar. Eu conheço empreendedores que amam o que eles estão fazendo, amam as empresas, são apaixonados pelas empresas deles há 20 anos. E tá com 2 pessoas na equipe.
tem alguma coisa errada com isso, entendeu? Pô, você tá 20 anos trabalhando e você tá com 2 pessoas na equipe, uma pessoa na equipe, ou não conseguiu, né, fazer essa escala, tem alguma coisa que você, se é desejo dessa pessoa crescer e alavancar, que eu imagino que seja de todo empreendedor, tem alguma coisa que você falhou ou está falhando, né? Que tá nesses 5 Cs aqui para você chegar até umas 30 pessoas na equipe, tá aqui nesses 5 Cs. Tem alguma coisa que você tá deixando de fazer que tá te mantendo nessa situação que você tá hoje. É isso que eu vejo. Muito bom esse insight. Então, serve para todos aqui se analisar, se observar e olhar para dentro, né? O que está acontecendo. Com certeza. Então, Léo, você falou de coração, você falou de cliente. E aí, a gente vai passar rapidamente pelos outros 3 Cs, tá? Desses outros 3 Cs, qual que você destaca, assim, como uma mensagem super importante que você precisa deixar para as pessoas? Inclusive. Os 3. Eu imagino. Os 3, porque bem né, para fechar com o racional de caixa, se descontrola a caixa, a empresa quebra, esquece. Se você não tem disciplina, que é cadência, e não cria rituais de disciplina, você não escala. Então você trava e vai ter problema de caixa depois e a empresa fecha. E, por último, cultura. Se você tem problema de cultura na sua empresa, você sempre vai ficar com aquele papo de não tem gente boa para trazer para minha empresa, as pessoas entram e não ficam, para que eu vou treinar se depois elas vão sair para o mercado? Sabe, fica com as pessoas. Eu não encontrei gente de confiança para trabalhar ali no caixa, né? Nossa, quantas e quantas vezes eu já escutei, né, as pessoas que têm loja, principalmente no varejo, a pessoa tem loja lá e fala assim... E é o proprietário que fica no caixa normalmente, né? Tudo bem, não tem problema, pode ficar no caixa. Mas ele fica no caixa por quê, né? Não, é que eu não encontrei ninguém de confiança aqui pra poder ficar no caixa. Cara, desculpa, isso não cola, entendeu? Por quê? Aí você olha pra mim e fala, pô, mas então o que tem que fazer? Cliente, caixa, cadência e cultura. Você tem que ter cadência para conseguir controlar. Você tem que ter cultura para conseguir confiar. Você tem que ter caixa para você conseguir controlar tudo isso e fazer um negócio escalar. Tem que vender para os clientes, tem que ter coração, enfim. Né? Então, eu acho que dos 3 eu não consigo destacar um como o mais importante, porque todos eles, se ficar eles um negócio estão muito capenga, juntos, né? o negócio não vai Eles são frente, estruturas, né? São é estruturas. impossível desgrudar todos eles, né? Com certeza. Muito legal, Léo, muito legal. Me conta uma coisa. Vamos deixar uma mensagem para os empreendedores? Algo que você queira compartilhar, uma mensagem que você gostaria que eles soubessem. Se você pudesse colocar assim, ó, que vai ficar no outdoor, onde todo mundo vai passar e ver. Todos os empreendedores aqui vão passar e vão ler essa frase. O que você diria? Nossa, tem tanta coisa, eu acho. Mas, ó, o que eu diria, se houvesse um outdoor e que todos esses empreendedores fossem ler uma mensagem, eu diria: contrate mais pessoas. Porque isso desencadeia tudo que é necessário. Tudo. Se você fala assim, cara, tá bom, então vamos contratar mais pessoas? Então, para isso, eu preciso faturar mais. Maravilha. Então, fature mais e contrate mais pessoas. Puxa, mas contratar pessoas me tira da zona de conforto. Maravilha. Então, é isso que você precisa. Então, saia da zona de conforto e contrate mais pessoas. Puxa, mas eu vou aumentar, sei lá, a complexidade da minha empresa. Maravilha. Então, aumente a complexidade da sua empresa, coloque cadência, controle o caixa, traga mais clientes, empreenda com o coração, implemente cultura e contrate mais pessoas. Eu acho que é isso. Afinal de contas, contratar mais pessoas gera um movimento empreendedor. Perfeito. E a gente melhora o Brasil. Exatamente. Você vai proporcionar crescimento. Se a empresa cresce, as pessoas que estão ali dentro crescem. Porque é necessário isso. Então, aquele pensamento, para fechar, aquele pensamento de que a empresa cresce e a equipe não cresce, né? Que as pessoas não melhoram a sua qualidade de vida, isso é uma falácia. Porque todo empreendedor, ele quer que a empresa funcione sozinha. Para a empresa funcionar sozinha, precisa de pessoas boas ali dentro e pessoas que conseguem fazer o que o empreendedor faz. Verdade. Que está empreendendo. Se essas pessoas não crescerem, não se desenvolverem, né, se o empreendedor não proporcionar isso, elas vão embora. Então é uma gigantesca, burrice acreditar que se a empresa cresce, a equipe não cresce. Porque as empresas que se fazem ou fazem desse formato, elas estão quebrando ou já quebraram.
entendeu? Então, quanto mais pessoas, quanto mais as empresas crescerem, produzirem, gerarem valor, mais as pessoas que estão nela vão crescer e mais negócios esses empreendedores vão poder abrir, e isso gera um movimento ascendente, né? Um movimento de gera emprego, tem geração de valor, gera emprego, a gente melhora a sociedade e aí a gente muda o Brasil. Eu sei que falar assim, né, parece um negócio super simples, mas não, é extremamente complexo. E de todo mundo que nos ouve, tem empreendedores que vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas se a gente conseguir fazer esse movimento, pelo menos com uma pequena parcela, já essa pequena parcela, a gente com certeza muda o Brasil, tenho certeza disso. E eu acredito nisso, de verdade. Tô aí. Muito obrigada, Léo, pela sua participação no podcast Eu Empreendedor. Esperamos você aqui como host na nossa próxima semana, não é? Muito obrigada. Compartilhe suas redes sociais. Esqueci de fazer o fechamento aí. Que Posso você compartilhar as redes sociais? Conte pra nós como é que a gente te acha. Sim. Então, pra quem está nos ouvindo aqui, para poder ter mais conhecimento sobre empreendedorismo, né? Como que eu consigo alavancar minha empresa, sair de nenhum colaborador ou 2, 3 colaboradores, chegar até 30 colaboradores com faturamento, com lucratividade. Segue lá no Instagram que é @oleomac, OLEOMACK, o Leomac, da mesma forma no Instagram, da mesma forma no TikTok e todas as outras redes, LinkedIn também é exatamente o mesmo nome, é só pesquisar lá e pode começar a seguir e aprender com conteúdo que é compartilhado diário, podcast sai toda semana, então você vai ter conteúdo para escutar aí e aprender e colocar em prática durante muito, muito tempo. Maravilha. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube, onde toda semana a gente tem um podcast, um episódio novinho para você aprender sobre a história de empreendedores. E assim, ó, a gente aprende com os erros, a gente aprende com o que eles estão fazendo. Então, digo para você, ativa o sininho para você não perder nadinha. Combinado? Então, nos vemos semana que vem. Tchau!